E aí pessoal, tudo certo? Hoje eu vim trazer uma curiosidade pra gente sobre o hino nacional. Vocês sabiam que o hino nacional tinha um pedaço que desapareceu assim do nada, sem nenhuma explicação aparente? Aquela introdução que a gente ouve normalmente do jogo de futebol, aquilo ali tem uma letra, só que essa letra se perdeu com o tempo. Vou te contar essa história. Muita gente já sabe disso, mas é só por curiosidade mesmo. Eu vou te contar essa história. Segura a vinheta aí que na volta a gente fala. Vamos lá então. Se tu puder dar aquela força, curte, compartilha, assina o canal, marca o sininho que tem aqui embaixo, faz toda aquela mão para dar uma força. A gente vai falar de um pedacinho do hino nacional que se perdeu e, na verdade, aparentemente não tem nenhum motivo para ele ter se perdido. Mas a gente vai tentar entender essa história. Isso aconteceu lá no início do século XX. Sabe aquele pedacinho que é uma introdução instrumental? Barararam, barararam. Eu vou botar aqui depois no vídeo, tá rolando no fundo, mas eu vou botar a letra direitinho aqui para vocês. Esse pedacinho, ele tem uma letra, ou melhor, ele tinha uma letra originalmente. E durante um tempo até tocou essa letra. Só que aí, de repente, parou-se de tocar essa letra. Isso é do início do século XX, olha só. É importante dizer aqui que não existe nenhuma teoria da conspiração, não existe nenhuma trama, não se tem um responsável direto por isso. O que acredita-se é que foi por volta de 1930 que começaram a suprimir essa letra do hino nacional. E inclusive no final do vídeo vou te dar um ponto de vista para tu pensar. De repente, será que não foi por causa... No final do vídeo te conto. Bom, vamos seguir. Uma curiosidade que a gente não pode deixar de citar dessa época é que por volta de 1930 o Brasil passava por uma época de ditadura, uma ditadura varguista inclusive, Getúlio Vargas, já deve ter ouvido falar desse cara, né? Então era a ditadura Vargas nessa época. E nessa época o governo tinha suprimido hastear a bandeira do Estado, cantar hino do Estado, porque lá nesse tempo antigo era muito comum se cantar hino, hastear a bandeira, esse papo todo da pátria que aí futuramente a gente foi entender o porquê que existia tudo isso, ou tanto que hoje não existe mais. E então o fato é que nesse período proibiu-se hastear a bandeira dos estados, a bandeira de cada estado, por exemplo, e se cantar o hino do estado. Só podia se cantar o hino nacional. Mas perceba que isso não tem nada a ver com suprimir um pedaço do hino, é exatamente o contrário. Se tu só podia cantar o hino nacional, então justamente esse é o hino que tu queria que tocasse. Mas olha só, a teoria mais aceita para esse pedaço, para esse trecho ter desaparecido é uma coisa comum, cara. São expressões, são supressões da língua portuguesa que acontecem normalmente. Então acredita-se que esse trecho, e vocês vão ver pela letra, ele tinha palavras, era um trecho que sabe, era muito, não sei se muito lírico, eu nem sei como expressar isso, mas era uma coisa que talvez não representasse muito, não quisesse dizer muito para as pessoas. Então, quando uma coisa não quer dizer muito, ela vai, ou quando ela não tem muita importância, né, ela vai sendo esquecida, vai sendo deixada de lado. O cara que escreveu esse trecho do hino era governador do Rio de Janeiro. Não me lembro se é exatamente na época, mas ele foi governador do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o hino nacional ele foi escrito em 1906 num concurso. Abriu-se um concurso para escrever o hino e um cara chamado Joaquim Osório de Duque Estrada ganhou esse concurso e escreveu a letra do hino nacional. Embaixo aqui eu coloco para ti a letra desse trecho que foi suprimido do hino e na verdade, gente, a reflexão que eu quero trazer para vocês é o seguinte: tu vendo a letra, tu percebe que tem palavras e que não fazem muito sentido nos dias de hoje. E algumas expressões que tem nesse trecho, o que esse trecho quer dizer exatamente, quando tu para e faz uma interpretação de texto do que aquilo quer dizer, realmente não faz muito sentido nos dias de hoje.
E eu acho que naturalmente, eu também corroboro dessa teoria de que foi sumindo naturalmente, porque no fundo, o que me parece é isso, é que esse trecho do hino não quer dizer muita coisa nos dias de hoje, ele não está muito adequado, digamos assim, certo? Bom, era isso, tá aqui o e-mail aqui embaixo, aqui ó, pum, manda teu e-mail, compartilha o vídeo, curte, marca o sininho, assina o canal, dá essa força aí, te agradeço. Era isso, até o próximo. Tchau!